que no fundo iria rapidamente apresentar algumas ideias que me parecem fundamentais para garantir a sustentabilidade. Não quer dizer que sejam suficientes, mas parecem-me ser uma base que a mim e a algumas outras pessoas, visto que há um grupo de trabalho de saúde constituído por bastantes médicos e que no ano 2000 promoveu uma série de seminários e produziu um documento, nessa altura assinado por um conjunto de personalidades, entre as quais o Dr. Paulo Mendo, o Dr. Correia de Campos, o Dr. Bagão Félix, eu próprio e, portanto, um conjunto de médicos de variedíssimas tendências e que se considerou que esta base era uma base consensual para se poder desenvolver o sistema de saúde. Digamos que desse documento e dos seminários que se fizeram no ano 2000 surgiram algumas iniciativas, como as unidades de saúde familiar, que se criaram a partir desse conceito que surgiu nessa altura. Mesmo a ideia de medicina de proximidade coincide com esse período. Foi criada à volta da mesa a ideia de medicina de proximidade, que se radicou, e nesta altura já toda a gente fala de medicina de proximidade, mas realmente foi à volta da mesa que essas ideias surgiram. E depois surgiu uma outra necessidade de dar aos hospitais um estatuto de empresa. Discutiram-se várias formulações, mas o problema essencial é o problema de considerar que os hospitais, para serem eficazes, precisam ter autonomia. E à volta deste conceito de autonomia discutiram-se várias alternativas, fundações públicas, enfim, várias alternativas, e acabou por se considerar que o mais simples era adotar um estatuto de empresa pública ou de capitais públicos, cujo objetivo era garantir que cada uma destas estruturas se geria com autonomia e por forma a poder realmente aproveitar os seus recursos da melhor maneira. Deram-se passos, as unidades de saúde familiar avançaram e, digamos, pela experiência e pelos resultados que se estão a obter, parecem francamente positivos. Ainda há centros de saúde e há uma perspectiva de vir a criar outras unidades de saúde familiar geridas por IPSS ou por outros tipos de entidades. Veremos o que é que o futuro nos reserva. E, por outro lado, no que respeita aos hospitais de empresa, deram-se passos, mas não foram suficientes, porque, de facto, criar uma empresa e depois fazê-la viver de uma dotação e não lhe dar autonomia suficiente não chega. E, portanto, deu-se um passo, mas não foi um passo suficiente, ficou-se a meio caminho. Portanto, o que nesta altura tenho para vos dizer, como produto da reflexão, nesta altura desse grupo mais restrito, mas que tem continuado a refletir sobre os problemas da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, a primeira questão é de garantir o objetivo que foi realmente o base do Serviço Nacional de Saúde. Garantir o acesso aos cuidados de saúde a todos os portugueses em condições de igualdade. E, portanto, não estamos a atraiçoar os princípios que foram enunciados, a menos que, enfim, as evoluções e as crises sejam tão graves que sejamos forçados a considerar outras alternativas. E depois uma primeira questão que nos parece básica, que é separar a função financiamento da função prestadora de cuidados. A mistura das duas funções, a função de financiamento e a função prestadora de cuidados, é nociva. Porque quem está a prestar cuidados deve pensar no seu serviço, na qualidade do seu serviço e, digamos, nos resultados da faturação dos serviços que presta. E quem financia deve procurar obter os meios necessários para responder às necessidades dos beneficiários do seu sistema. A experiência tem vindo a demonstrar que o financiamento do sistema de saúde não é simples, como simplesmente muitas vezes se considera. O orçamento do Estado do Ministério da Saúde é uma parte. E se não vejamos, nós temos o orçamento do Estado do Ministério da Saúde, temos o orçamento do Estado da ADSE
E a determinada altura ouvimos referir que no setor público existiam 32 subsistemas. Portanto, neste momento não sei exatamente qual é o estado das artes, mas partiu-se de uma ADSE e criaram-se 32 subsistemas, que são todos eles instrumentos de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Depois temos um orçamento do Estado para as Forças Armadas, que têm serviços de saúde próprios. Depois temos setores com sistemas específicos. Os SAMs para os bancários, a Sanvida para a EDP, a PT, o CTT e muitas outras empresas que têm sistemas de saúde próprios. Todos estes subsistemas financiam os cuidados de saúde em Portugal. Eu tenho que os considerar a todos. E depois tenho um seguro obrigatório de acidentes de trabalho. Isto tem, naturalmente, as despesas com acidentes de trabalho não são, digamos, encargos do Serviço Nacional de Saúde, são das seguradoras que cobrem, por lei, obrigatoriamente, os acidentes de trabalho. E tenho um seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, incluindo passageiros transportados gratuitamente. E, portanto, também essas pessoas estão cobertas por um seguro, obrigatoriamente por lei. E não há nenhuma razão para que as companhias seguradoras prestem serviços a estas entidades seguradoras gratuitamente. Há seguros obrigatórios dos passageiros de transportes coletivos, que devem ser acionados no caso de desastres de transportes coletivos. Há seguros de responsabilidade civil de produtos e serviços, que naturalmente devem ser acionados. Se há uma empresa de catering que tem uma situação de intoxicação alimentar, naturalmente há uma cobertura de responsabilidade civil que deve ser acionada e há seguro de responsabilidade civil para cobrir isso. E depois há empresas que contratam seguros de doença que contabilizam como custos para efeitos fiscais. Portanto, contabilizam como custos, não estão sujeitas a IRC, já têm um benefício fiscal. Também não há razão para que essas empresas que contratam seguros de doença e têm benefícios fiscais por custo em que incorrem, não há razão para que tenham cuidados gratuitos por parte do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que as entidades financiadoras são múltiplas. E que eu tenho que olhar para todas e tenho que procurar quem presta os serviços, cobre os serviços que presta todas estas diferentes entidades. Ora, esta situação não é clara neste momento. Tão depressa se ouve o hospital dizer que cobra, como outros dizer que não cobram, o Ministério tem dúvidas se cobra, se não cobra, depois diz que as seguradoras não pagam, depois que pagam tarde, depois que a responsabilidade civil automóvel demora muito tempo a concretizar-se e, portanto, estamos aqui numa situação nebulosa, cuja resultante final parece ser a convicção de que não se cobre, pelo menos de uma forma sistemática e objetiva. Talvez cobre de vez em quando, mas não de forma sistemática e objetiva. Bom, e portanto, se estamos a considerar estas fontes de financiamento, tenho que as encarar todas e não dizer eu estou submetido apenas ao orçamento do Ministério da Saúde. Não é verdade? Estou submetido a todos estes orçamentos e a todos estes orçamentos e todas estas coberturas que resultará, naturalmente, do financiamento do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema Nacional de Saúde, como lhe queremos chamar. Quando chegamos às entidades prestadoras, o que é que está em causa? Dar-lhes autonomia e levá-las a cobrar, a faturar os serviços que prestam. Eu pensei que, enfim, para muitas pessoas, a ideia de faturar cuidados de saúde ainda faz alguma impressão, mas não vemos outro sistema que os Estados possam ter para controlar as suas despesas e gerir racionalmente as suas despesas que não seja a de faturar os serviços que prestam. A de saber quanto custam os serviços que prestam e que resultados é que se obtêm com os serviços que prestam. E, portanto, é deste jogo entre as entidades financiadoras que precisam de garantir aos seus beneficiários um certo nível de cuidados que devem contratar com as entidades prestadoras e dos serviços prestados pelas entidades prestadoras e cobrados às entidades financiadoras que pode resultar um melhor aproveitamento dos recursos. E, portanto, em determinada altura, o Ministério da Saúde, a uma diligência que fiz, respondeu-me que os hospitais não estavam preparados para faturar. Mas quem é que na vida não está preparado para faturar? Toda a gente está preparada para faturar. Bom,
Aliás, qualquer, mesmo pessoa trabalhando nos hospitais, quando se trata de serviços particulares, fatura muito calmamente e rapidamente, sem nenhuma dificuldade. Portanto, essa dificuldade vem estar inserida no hospital, é outra história. Reparem, é evidente que esta situação criará algumas dificuldades ao nível de, digamos, dos profissionais que trabalham nos diferentes hospitais. Principalmente médicos. Mas julgo que isso é uma perversidade que se criou, que não é boa para os médicos, nem boa para os utentes, nem boa para o financiamento da saúde. No fundo, parece muito mais razoável ter com os médicos contratos que lhes permitam trabalhar nos hospitais em tempo inteiro e com perfeitas condições e a remunerá-los nessa base, com conceitos de produtividade que a legislação atual até permite, do que, digamos, ter um médico que de manhã é explorado no Estado, nos hospitais, e da parte da tarde vai ver se governa a vida no setor privado. Este sistema é que não parece ser positivo, nem para uns nem para outros. Estou à vontade para dizer isto porque numa situação concreta, que é o Hospital da Cruz Vermelha, que profissionalizou, digamos, os médicos das suas valências fundamentais e em que é especializada, e realmente as pessoas trabalham full-time no hospital e não vão trabalhar para outros locais, e com resultados e produtividades indiscutíveis. Um cirurgião de cirurgia cardiotorácica faz 300 intervenções por ano, uma por dia. Um cirurgião de ortopedia faz 600 intervenções por ano, 2 por dia. Portanto, estes são números de produtividade que devemos comparar com os hospitais públicos e que não têm comparação possível, pelos números a que eu tenho, a que eu cheguei. Julgo que em cirurgia cardiotorácica ouvi falar de um caso em 64 intervenções por ano, em média, noutros números mais ou menos equivalentes, noutros casos, possivelmente mais. Bom, não é uma crítica que estamos a pretender fazer, estamos a definir que há aqui um caminho que se pode percorrer e que para isso é preciso ter, que os hospitais tenham autonomia e que faturem. Levantava sempre o problema de dizer, o hospital da empresa abre falência e o que é que vai acontecer? Julgo que um hospital, uma empresa pública não abre falência. Se um hospital tem prejuízo, a melhor maneira é tentar perceber porque é que tem. Não é? Porque a produtividade não é suficiente, porque alguém não está lá e deveria estar, enfim, por milhentas razões, porque não é bem gerido, porque a instalação é velha e está desadequada da produtividade e de uma concepção moderna de serviços. Milhentas razões que há que analisar para tentar corrigir. Ainda há pouco tempo, alguém na Administração Regional de Saúde de Lisboa dizia que, de facto, há naquela área vários hospitais que não têm razão de ser, não têm razão para existir, que se acabassem ninguém tinha prejuízos sobre isso. E reparem, há aqui uma mistura que ainda não conseguimos fazer bem na opinião dos nossos concidadãos, que é a diferença profunda que existe entre uma medicina de proximidade e uma medicina especializada. E quando se trata de uma medicina especializada, como todos sabem, qualquer doente vai ao fim do mundo, vai aos Estados Unidos ou vai a Londres, se tiver dinheiro, vai a qualquer sítio à procura dos melhores cuidados que pode ter. Portanto, uma medicina especializada é um centro de competência e não há centros de competência em proximidade, a não ser por acaso. Portanto, os centros de competência localizam-se em determinados locais e o doente vai à procura deles, como é normal, e se tem dinheiro até vai ao estrangeiro, que é a prova máxima de que assim é. Portanto, o que estamos a dizer com isto é que as entidades financiadoras devem negociar com as entidades prestadoras os cuidados que carecem, fixar os preços, como já estão habituadas a fazer, com muitas instituições privadas, com convenções, etc. Portanto, não estamos a falar de nada de novo, estamos a falar só de uma generalização de uma determinada metodologia. E, naturalmente, há ainda um aspecto a ter em conta. Esse, digamos, certamente mais polémico, mas que vale a pena considerar. Segundo dados do Instituto de Seguros de Portugal, em 2009, 2 milhões de portugueses tinham coberturas de seguros de doença. Bom, se têm coberturas de seguro de doença, o problema que deve equacionar-se é este. Será vantajoso e será uma boa ajuda para o orçamento do Estado
que possamos dar algum benefício fiscal no que respeita a estes prémios de seguro e, em contrapartida, registar no cartão do utente que este possível utente tem um seguro que deve funcionar até aos limites da sua cobertura e, digamos, portanto, através desse benefício fiscal, o Estado aliviar-se de mais uma carga para a qual as pessoas voluntariamente decidiram contribuir. Muitas vezes à procura da sua privacidade, à procura de um serviço, enfim, com um atendimento não massificado e, portanto, vão à procura de melhor qualidade. Mas é um ato voluntário, ninguém impôs a estes 2 milhões que fizessem seguros de doença, fizeram-nos voluntariamente. Portanto, tenho ainda que considerar se não vale a pena encarar o problema dessas pessoas que voluntariamente constituíram estas apólices, para que eu possa cobrar também a estas entidades, ou às respectivas seguradoras, os serviços que prestam. O que estamos a falar existe, não estamos a criar nada novo, só criaria mais uma coisa nova que vale a pena, para nos libertarmos das dificuldades das responsabilidades em matéria automóvel, que é, no fundo, cobrir também os condutores das viaturas, porque estão os passageiros cobertos, estão obrigatoriamente, e os próprios veículos e a responsabilidade civil face a terceiros, mas não há um seguro obrigatório dos condutores. Não há razão para não termos seguro obrigatório para os condutores, isso é um pequeno acréscimo no seguro e, dessa maneira, estamos numa situação de grande facilidade perante um acidente, já se sabe que há cobertura e depois o resto é para negociar entre as